Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. O tema hoje é a leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 11 do meu livro Eu, Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a nossa leitura no quinto parágrafo do quarto capítulo, que tem por título Em algum lugar perto de Assis. Voltemos um pouco no tempo. Voltemos um pouco no tempo. Eu estava de bem com a minha vida de padre. Tinha onde dormir, o que comer, o que vestir e, principalmente, o que ler. Para ter tudo isso, bastava cumprir algumas formalidades nas missas e algumas burocracias fora delas. Odiava ambas, mas nada era mais simples. Mais difícil me era ajudar aos pobres. Não por eles, uns coitados, mas porque, alimentando-os, alimentava também a minha revolta para com ricos, a Igreja e Deus. Os primeiros porque eram, se não todos, pelo menos a maioria, ladrões. Dificilmente, disse o balde, encontra-se grandes fortunas construídas apenas com atos de honestidade. Grande verdade. E até hoje. Bem, a segunda, a igreja, porque vivia da esmola generosa dos ricos e da distribuição parca dessa mesma esmola para os pobres. E Deus? Ah, este sabia de tudo, já que via tudo, e não fazia nada a respeito. Desinteresse, incompetência, falta de coragem para desafiar a igreja que o exaltava? Se for isso, então é covarde, como eu, que, como ninguém, foi criado à sua imagem e semelhança nesse aspecto. Sem eu o perceber. A chegada de Agnese mudou tudo isso. A minha vida, quero dizer, infiltrou-se em meu coração subrepticiamente. Palavra complicada. Clandestinamente? Não, também não serve. Sem eu o perceber. Pronto. Para que falar complicado, não é? Quem gosta disso é intelectual sem conteúdo. Como ninguém o entende, o faz parecer. Ah, deixemos isso para lá. Já tenho inimigos demais. Acha que não? Bem, certamente os tereis depois de lerem este livro. Então, via Agnese todos os dias e, sem eu o perceber, certa sensação paternal começou a crescer em mim. Não sabia. Todavia, achava que meus sentimentos para com ela refletiam apenas alguma generosidade que a sua situação em mim despertava. É bom fazer o bem, afinal, pensava. Não sou de todo mal, me convencia. Ela já sabe até ler e escrever, me vangloriava. Sou, para ela, Deus, me envaidecia. Não sabia que já a amava. Que se fodesse. Fazíamos algumas coisas juntas, como ler, comer, passear e receber pobres na porta da igreja. Os mais pobres que nós, melhor dizendo. Não era nada ambicioso e rapidamente me acomodei à simples rotina de padre de igrejinha, insignificante no meio do nada. Que meus superiores me esquecessem ali e ali me deixassem morrer esquecido. E que se fodessem. Ingrato. Ingrato, cientes do meu apetite por livros, sempre me conseguiam alguns, mas no século XVII não havia muita coisa para ler além da Bíblia. E eu não gostava da Bíblia. Achava-a confusa, controversa, chata. Ademais, o Deus da Bíblia, principalmente o do Antigo Testamento, me parecia por demais contraditório. Deuteronômio 6, 10 e 11. Nos 10 mandamentos, Deus proíbe-nos de roubar, por exemplo. No entanto, lê-se em Deuteronômio 6, 10 e 11, quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que a teus pais Abraão, Isaque e Jacó
jurou dar-te, com cidades grandes e belas que não edificaste, casas cheias de toda espécie de bens que não juntaste, cisternas já escavadas que não cavaste? Ora, isso é invasão. Para quê? Roubar, claro. Deuteronômio 20, 10 a 13. Deus ladrão, escravista e violento também. Exagero? A ele estou ofendendo? Pois veja o que se lê em Deuteronômio 20, 10 a 13. Quando te aproximares de uma cidade para atacá-la, começarás propondo-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e te abrir as portas, todos os habitantes te prestarão trabalho gratuito e te servirão. Mas se recusar a paz e preferir a guerra, tu a sitiarás, e quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás todos os homens a fio de espada. A quem culpar? É injusto ainda. Puniu a humanidade inteira que sequer havia nascido, pelo erro de Adão e Eva. Cederam à tentação de Satanás. A quem culpar? Os dois amantes ou Deus, que criou fracos os primeiros e permitiu a existência daquele peste do Satanás? Jó 1:8 a 12. E por falar em Deus e Satanás, o que dizer de o que aparece em Jó 1:8 a 12? O Senhor lhe disse: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É homem íntegro e reto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: É sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste muro de proteção ao redor dele, da sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras das suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão e toca em todos os seus bens, para ver se não te lançará maldições na cara. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está a seu dispor. Caralho, que Deus bacana! Deixou o pobre Jó sofrer horrores nas mãos de Satanás apenas para provar que este estava errado. Com amigo assim, não se precisa de inimigo. Mateus 16, 27 e 28. O Novo Testamento também não me agradava, a começar por Jesus. Prometeu que viria na glória do seu Pai com os seus anjos e, então, retribuiria a cada um conforme as suas obras. E isso deveria ocorrer antes que morressem alguns que com ele conviviam. Onde está ele? Atrasado 2000 anos? Se encontrá-lo um dia, lhe darei relógio suíço de presente. Já era? Melhor celular? Jesus. Não me entenda mal, caro leitor ou leitora. Talvez naquela época eu não o fosse, mas hoje sou fã de Jesus. Acho o máximo o seu ama ao teu próximo como a ti mesmo. Enquanto não conseguirmos fazer isso, a nossa dita civilização será o que é. Todavia, obviamente, ele não cumpriu o que prometeu. Ou talvez não tenha prometido nada disso. Sabe-se que a Bíblia foi adulterada inúmeras vezes para atender interesses vários. Então, força evolutiva. Na verdade, acho que ele nunca foi embora. Tornou-se força evolutiva no planeta. Explico-me. Droga, não consigo resistir. Mais um poema. Evolução e Evangelho. Que tem em comum evolução e evangelho? Ora, impulsão. Um e outro são, senão, impulsos criativos. São forças que tendem a tudo fazer andar. E se a evolução biológica fez do homem tudo o que é hoje, uma revolução está em andamento, crescendo como fermento. Crescendo não por fora, mas por dentro. Porque se é de dentro que vem o impulso da evolução,
também assim o Evangelho se faz ação. E isso já faz 2000 anos, e talvez outros 1000 anos sejam necessários para que, um dia, o homem, como fez Jesus, depois de deixar a sua cruz, ressurja no terceiro dia. Quero com isso dizer que o homem deve renascer neste terceiro milênio, que agora se inicia, se desfazer da sua animalidade que o trouxe até aqui, mas que, a partir daqui, não terá mais utilidade. Isso significa que a partir de agora, já sem demora, é o Evangelho que guiará a evolução. Não é uma revolução, não mais homem ainda animal, mas homem espiritual, que em seu próximo não vê um jantar, mas alguém para amar. E, desde já, este seu discípulo lhe pede inspiração para que a minha pobre mão seja digna de nobre missão, contribuir para essa revolução. Referia-me ao balde. Muito comprido? Difícil de se compreender? Pois o leia novamente, ora. E não, amigo leitor ou leitora, não quis dizer que fui discípulo de Jesus. Referia-me ao balde. Dele, sim, sou discípulo. Esse poema é uma das cartas poéticas que escrevi em sua homenagem para cada um dos livros seus. Você as encontra em meu livro Fragmentos. Depois de terminar de ler este, corre ler aquele. O que lia naquela época? Mas se eu não gostava de ler a Bíblia, o que lia naquela época? Qualquer filósofo ou teólogo que caísse em minhas mãos. Tales de Mileto. Dos pré-socráticos, admirei Tales de Mileto que, supostamente, defendeu a ideia de que o universo é dotado de animação. Era o que eu via ao meu redor em minhas caminhadas. Tudo me parecia vivo, até as pedras, pois, aquecidas pelo sol, me transmitiam calor quando nelas eu sentava. Eu assim lhes agradecia. Obrigado por aquecerem meu rabo neste frio do... Bem, já falei besteira demais, mas não prometo que não voltarei a falá-las. Então, Heráclito. Gostava também de Heráclito, que via toda unidade conter tensões opostas. A ideia de amor, por exemplo, não me parecia fazer sentido sem outra que lhe é oposta, o ódio. O mesmo se dava com o dia e a noite, o calor e o frio, etc. Todos formam unidades que, sem a sua parte contrária, para mim perdiam sentido, deixavam de existir. Empédocles. Lendo Empédocles, percebi que, talvez, tudo no universo realmente represente tensão entre o um e o múltiplo. É o caso do trânsito de São Paulo. É uma luta dos diabos por espaço. Cada um por si e os outros que... Ufa, parei a tempo. Dizia que se a ordem nesse espaço é perdida, nasce o caos. Não será esse também o motivo da ocorrência do Big Bang, do nascimento do nosso universo? Sei que o espaço entre coisas físicas nasceu com o próprio universo, com o nascimento das coisas físicas que nele existem. Mas falo do espaço em potencial, aquele que poderia vir a nascer se as forças constituintes do mundo de potencial, do nada da ciência, entrassem em desequilíbrio. Filosófico demais para este livro. Deixemos isso para lá, então. Mas, se quiser, leia o meu livro A Epopeia do Espírito na Terra. Nele falo disso e mais um pouco sobre essas maluquices. Turbilhão. Demócrito e a sua ideia de turbilhão. Essa era uma das que eu mais gostava. Todos os seres vivos eram turbilhões que existiam porque se enchiam de matéria da mesma maneira que o fazem turbilhões de areia. Hoje, o cientista Eric D. Andrewes defende a ideia de que toda a realidade física pode ser interpretada como manifestação
de entidade geométrica que tem a forma de giro. Mas este também é assunto para aquele meu livro, não para este. Menos em mim. Ah, Sócrates ou Platão. Não me lembro, mas o que importa é que Deus era o conjunto de leis universais de estrutura e de funcionamento. Não mais o Deus da Bíblia, ciumento, vingativo, violento, etc. Mas Deus que se encontrava em tudo o que existia. Menos em mim, talvez. Aristóteles. Finalmente, Aristóteles. Seu Deus era atividade pura, e tudo realmente me parecia em movimento. Claro, uma pedra não andava, mas mudava com o tempo por meio de, sei lá, terremotos? Bem, Deus, então, era a atividade provocadora de mudanças, para melhor ou pior. Deus natural que se podia ver atuando diante dos nossos próprios olhos. Nada de valores humanos para ele como ocorre na Bíblia. Não seria Deus, nela, a projeção em larga escala do que o homem tem de bom ou ruim? O homem, assim, o teria criado, e não ao contrário. Pense a respeito. Ou leia o meu livro A Epopeia do Espírito na Terra, como já disse. Bem, amigas, amigos, é isso por hoje. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.